Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 109. Eu sou Daniel Gimenez e Timo Glock é um grandíssimo filho da mãe. E eu sou Gustavo Full e Fernando is faster than you. Meu nome é Jarbas Camargo e caramba, Ferrari, podia ter dado aquele caneco em 2008, hein? Galera, não só de Ferraris, Timo Glock e Fernando Vive Felipe Massa, uma linda e bela carreira que vai ser então esmiuçada aqui pelo Fórmula Full, o seu podcast temático sobre automobilismo. Vamos divulgar então o Instituto Ingo Hoffmann. Ajude também o Instituto, fale para os seus amigos, compartilhe no Facebook. Vamos lá, vamos ajudar uma criança a ter esperança. Acesse ingohoffmann.org.br. Nossos contatos, nosso site é formulafull.wordpress.com. Temos e-mail para você enviar e comentar o programa anterior e este aqui no próximo. Se cometemos alguma canelada, se erramos alguma coisa, vamos colocar aqui o seu comentário no ar. Pode mandar por WhatsApp também, é o formulafull1@gmail.com. Temos o grupo e a página do Fórmula Full no Facebook. Só digitar lá na lupa Fórmula Full que você acessa os dois. Temos também o Twitter, o @Fórmula_Full e o @DanielGimenez79. O Instagram é @Fórmula Full. Temos também o projeto NS Full Throttle, uma parte dedicada à NASCAR do Fórmula Full. Então você acessa nsfullthrottle.wordpress.com ou o Twitter, @NSFullThrottle e a página no Facebook também NS Full Throttle. Mas é hora então, né, de falarmos aí de Felipe Massa, que anunciou nesta semana que gravamos o programa a sua aposentadoria. Na realidade foi anunciada na quinta-feira, anterior ao GP de Monza. Quinta-feira foi dia 1º de setembro, e o Felipe então anunciou que não vai mais estar na Fórmula 1 em 2017, uma decisão que meio que foi unânime por muitos, acertada. Melhor se aposentar, não está mais no momento legal da carreira e evitar, né, maiores vexames, se arrastar pela pista com carros pouco competitivos e manchar o que de bom ele já conquistou na carreira, o Felipe Massa. Então a decisão foi tomada, o brasileiro nem conversou com equipes para 2017, conforme foi relatado, e dessa forma então ele vai encerrar, né, digamos assim, uma carreira, se não tão vitoriosa quanto Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, mas de muitas vitórias, né? Para você ter uma ideia, Felipe Massa participou de 242 corridas, venceu 11, marcou 41 pódios, fez 1.110 pontos, 16 pole positions e 15 voltas mais rápidas até o momento, faltando ainda com o GP de Monza 8 etapas. Deve encerrar a carreira com 250 GPs disputados. Nascido no dia 25 de abril de 1981, o piloto, portanto, possui 35 anos, é casado com Rafaela e possui um filho, o Felipinho, que quem sabe também vai seguir a carreira. Nascido em São Paulo e criado na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Lá perto da minha Bauru, sabe? Pertinho, se eu soubesse que ele estava lá, ia pegar umas dicas com o rapaz. Bom, mas Gustavo Fun, né? Carreira do Felipe Massa, cara, ela foi meio meteórica no início. Chegou assim a chamar a atenção do mundo. Eu lembro, inclusive, da revista Autosprint, né, italiana, que fez uma capa no auge da procura por um novo Senna e colocou o Felipe Massa lá e escreveu, né, será este o novo Senna? E realmente tinha motivos para pensar isso. Pra você ter uma ideia, em 98, ele disputou a Fórmula Chevrolet no Brasil e foi quinto colocado. No ano seguinte ele continuou nela e foi o primeiro colocado, foi campeão pelo time Mastercard. Em 2000, ele disputou a Fórmula Renault 2000 na europeia e a Fórmula Renault 2000 italiana pela Crown Competition. Ele foi primeiro colocado em ambos os campeonatos, ano de estreia. E depois, em 2001, no europeu de Fórmula 3000 pela Draco, ele foi o primeiro colocado. E disputou algumas outras provas aí, né, meio que esporádicas, em outros campeonatos, como o europeu, né, Super Touring Championship, e 24 horas da Sicília, pelo jeito, Sicily, né? Deve ser Sicília isso aqui, na qual ele marcou a segunda colocação. Então ele estava vindo muito bem cotado para a Fórmula 1, né, Gustavo? Isso aí. Foi um assombro, né? Logo que ele saiu da Fórmula Chevrolet como campeão e foi para a Europa, né, para seguir a carreira. E já na primeira prova ele ganhou, né, da Fórmula Renault italiana, ganhou a segunda prova. E aí o próprio time, vendo o potencial dele, botou ele no europeu,
né? Foi financiado pelo time mesmo o campeonato europeu da Fórmula Renault. E já como na Fórmula Renault italiana, ele também venceu a primeira etapa e daí ele deslanchou, né? Aí teve essas outras categorias aí também teve sucesso, né? Correspondeu muito bem e realmente lembrando muito aí o início de carreira aí do Senna, né? Que teve resultados positivos desde a primeira vez que botou o pé na Europa, né? Então, é o que chamamos de uma ascensão meteórica, né, Gustavo? Exatamente. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. E agora eu quero ouvir, né, nosso grande Jarbão, Jarbas Camargo. Jarbão, como é assim, cara? Qual que era a expectativa que você tinha no início da carreira do Felipe Massa, cara? De uma maneira geral, né, o Daniel, os brasileiros sempre chegavam à categoria. Isso era uma coisa muito boa. E chegavam com muita qualidade. Vendo aí esse início de carreira do Massa, já deu para perceber que ele era um piloto em potencial, certo? E muito competitivo. E muitas vezes ele mostrou isso na Fórmula 1. Né? E eu sou muito feliz por ele, pelo que ele fez. E merecia mais. Acho que realmente faltou aquele título para coroar. Mas não é por causa do título que vamos desmerecer a carreira do cara. Que esse início foi fantástico, os anos de Sauber, testando para Ferrari também. Então o cara sempre teve muito potencial, veio de uma safra boa de brasileiros, né? Então, infelizmente, ficou um pouquinho abaixo daquilo que deveria ser, ao meu ver. É isso daí, Jarbão. É interessante, então, né, que esses resultados já capacitaram o Felipe Massa a um lugar na Fórmula 1. E a Sauber, né, a Red Bull Sauber Petronas, na época, contratou o piloto que pilotou o Sauber C21 na temporada de 2002. E o Massa se destacou por muita agressividade. Ele estreou, né, abandonando a corrida na Austrália, e vinha bem, inclusive, mas na Malásia ele marcou o 6º lugar, numa época em que a distribuição de pontos era bem menor. E ali naquela corrida ficou claro que o sentimento brasileiro era que realmente ele ia, né, mostrar aqueles resultados das categorias de acesso na Fórmula 1. Aí no Brasil ele acabou abandonando, e essa corrida eu estava em Interlagos, eu acompanhei a primeira corrida dele pela Fórmula 1 no território brasileiro, e eu lembro dele, cara, ali na entrada da reta dos boxes em Interlagos, no Curvão, peitando o Jacques Villeneuve, né? Tava ainda na BAR, que já tinha muito tempo de Fórmula 1, já era campeão mundial, e foi pra cima mesmo, ele era atrevido, cara. E aí ele repetiu alguns bons resultados, na Espanha ele foi 5º, na Europa ele foi 6º, e teve alguns problemas, se eu não me engano, foi nesse GP da Europa mesmo, né, Gustavo? Com o Nick Heidfeld, que era o seu companheiro de equipe, alemão, e o Grande Prêmio da Europa, não me falha a memória, foi disputado em Nürburgring, né, o Grande Prêmio ali alemão. Seria um segundo Grande Prêmio da Alemanha, né, de certa forma, aquela época que a economia mundial estava um pouco melhor, e a Sauber quis que ele invertesse a posição, né, com o Nick Heidfeld, e ele não aceitou. E ele desrespeitou a ordem pelo rádio. Eu lembro ele na entrevista, Gustavo, dizendo para o repórter da Globo, eles mandaram eu trocar, mas eu não ouvi. Foi isso mesmo? Aquela velha história de se fez de porco vesgo, né? Bateu o pé e manteve a posição. Tipo, quer passar, que passe por cima, né? Só que nessa época aí o Nick Heidfeld era o primeiro piloto, né? Então deu um pouco de estresse aí pro lado dele, né? Mas ele manteve aí a posição dele. E falando nisso, sobre o Nick Heidfeld ser primeiro piloto, e eu passo a bola agora pro Jarbão. Ô Jarbão, uma equipe como a Sauber, eu lembro que na época eu fiquei revoltado. Por que trocar o 6º e o 7º colocado, dar um prêmio pro Nick Heidfeld de um pontinho, só porque a corrida era em território alemão, cara? Justificava isso? Pode ser por isso, Dani, mas vamos dizer assim, naqueles tempos, bons tempos da Sauber, onde eles eram competitivos, que eles estavam lutando pelo 3º lugar no campeonato, eu não me recordo como é que estava a tabela naquela ocasião, mas é um tanto quanto injusto,
porque vai trocar 6 por meia dúzia, mas para a equipe não muda nada, desde que os dois pilotos não batam. Mas para os pilotos, para o ego dos pilotos, isso faz muito mal. E com certeza o Felipe Massa foi muito melhor que o Heidfeld, né? Não precisa nem dizer. Então, para que trocar de posição? História de primeiro e segundo piloto em time que, comparado à Ferrari naquele tempo, era de segundo escalão. Entendeu? Então, teria uma justificativa que seria a questão do Red Bull, né? O Heidfeld, se não me engano, ele era piloto da Red Bull, né? mas, bom, a Red Bull também patrocinou a Sauber por anos, né? Então, pode ser por isso também. Mas, e aí, amigão? O negócio é o seguinte, você tem um carro igual ao meu, que você quer passar por cima, de preferência pelo lado sem bater, e se conseguir, né? Não, e é interessante a gente ver, né, que essa celeuma toda, essa polêmica toda, acabou redundando na suspensão do Felipe Massa no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E essa suspensão, se não me engano, foi a própria Sauber, né, que colocou no Felipe, trazendo Hans-Harald Frentzen. Me falha a memória agora, saber se foi alguma coisa da FIA, mas até onde eu sei foi isso mesmo, até porque no ano seguinte o Felipe Massa foi dispensado da Sauber e o Frentzen ficou no lugar dele para disputar o campeonato juntamente com o Nick Heidfeld. E nesse ano o Felipe Massa foi ser piloto de testes na Ferrari. Confere, senhor Gustavo Fulgo. É positivo operante. ele ficou de fora daí do assento da Sauber, né? O Frentzen substituiu de novo, né? Vamos cá entre nós, né? Em pleno 2003 aí, aliás, 2006, né? O Frentzen assumir de novo chega a ser uma burrice, mas enfim, que ele já estava parado há um monte de tempo, já está com uma idade superior, né? E aí ele começa a fase, por esse lado, um lado positivo, que ele começa a fase dele na Ferrari, numa equipe de fato que poderia trazer algum resultado positivo, né? Vale lembrar, só para a gente comparar, efeito de comparação ainda no ano de 2002, o Felipe Massa, cara, ele terminou o campeonato mundial em 13º com 4 pontos. O Nick Heidfeld terminou em 10º com 7 pontos. Foram só 3 pontos de diferença, me perdoem, mas o Nick Heidfeld já tinha 2 temporadas na Fórmula 1. Era a terceira dele, tinha mais experiência. Certo que é um carro que almejava poucos bons resultados, mas, digamos assim, não eram tão distantes do Massa. O Heidfeld conseguiu um 5º na Malásia, um 4º na Espanha, um 6º na Inglaterra, né, que é o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e um 6º na Alemanha, mas corrida alemã mesmo, não na Europa, porque ele ficou em 7º. Já o Felipe Massa rondou também as mesmas posições, você vê que várias vezes eles foram 7º, o Massa também tem 2 7º resultados anotados, então assim, não era muito grande a distância, né? Essa questão dos pontos, eu acho que até se fosse os pontos na Fórmula atual, há a possibilidade disso ter ficado mais próximo ou até tido uma certa vantagem do Massa, né, pelo que eu estou vendo aqui. Mas é só uma forma aí grotesca da gente comparar, a gente não está fazendo conta nenhuma. Né, mas também não justificava. Em 2003 ele fez um bom trabalho pela Ferrari e acabou ali naquele ano ganhando um certo, digamos assim, uma certa reputação na equipe italiana e acabou voltando para a Sauber, que tinha os motores rebatizados de Petronas, mas eram Ferrari. E Jarbão, você sabe me dizer se aquilo foi uma imposição da Ferrari ou realmente a Sauber viu que podia aproveitar o piloto? Vamos botar 50-50, porque com o Massa anteriormente desobedecendo uma ordem, a Sauber o viu com maus olhos, né? E aí pode ser que tenha conversado com a Ferrari e digo, nós não queremos esse cara aí. Nós estamos precisando, aí a Ferrari, estamos precisando de um piloto de teste. Vem pra cá, vem o Massa pra cá. E aí passou 2003 testando, e aí, né, os caras olharam os resultados e tal, os números que ele conseguiu. O que esse cara tem de ruim? E aí conversaram com... deve ter conversado com o seu Peter Sauber lá, e Companhia Limitada, e não, é o seguinte, nós queremos segurar esse cara para botar aqui na Ferrari a hora que pintar uma vaga, mas nós... O negócio é o seguinte, a gente fornece motores para você, arruma uma vaga pro Massa aí, e o cara não é ruim. O que vocês estão moscando aí, comendo mosca, hein? E isso foi o que trouxe ele de volta para a Sauber.
já com o aval da Ferrari. Então isso ajudou bastante. O Massa aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve dentro da equipe italiana. E isso trouxe resultados. Não, justamente, né? E no ano de 2004, o Felipe Massa fez um ano em que ele, pelo menos, né, conseguiu melhorar uma posição no campeonato, mas marcou 3 vezes mais pontos. No primeiro ano, em 2002, pela Sauber, ele fez 4 pontos. Em 2004, ele fez 12. E terminou em 12º, então. Ele já era uma época em que as posições mais intermediárias marcavam pontos. O Massa conseguiu, então, um 8º lugar na Malásia. Ele foi 5º em Mônaco, 4º na Bélgica, quase conseguiu um pódio e foi 8º na China. E depois no Brasil ele marca novamente a 8ª posição. Só para efeito de curiosidade, se fosse a pontuação seguir o padrão do ano de 2002, quando ele estreou, ele teria registrado assim, um 4º lugar, quase a mesma quantidade de pontos, né? Porque ele teria um 5º 2 pontos, um 4º 3, né? Ou até um ponto a mais só. Né? Mas como já era outra fórmula, ele marcou 12 pontos, né, Gustavo? É isso aí. E pra tu ver, né? A qualidade do piloto realmente fazia diferença pra tu ser 4º colocado na Bélgica, né? Com uma Sauber, mesmo que tenha um motor Ferrari empurrando, tem que ter um algo mais, né? Não, e você vê, né? Em 2004, o companheiro dele foi um veterano piloto, tá? Foi o Giancarlo Fisichella, que veio com melhores resultados, inclusive. O Giancarlo Fisichella fez 22 pontos e terminou em 11º no Campeonato Mundial. O Massa logo atrás dele com 12 pontos. Tá? O Fisichella ele foi bem mais competente em resultados, sendo uma vez 7º colocado na Espanha, 6º na Europa, 4º no Canadá, 6º no Reino Unido, 8º na Hungria, 5º na Bélgica, 8º na Itália, 7º na China e 8º no Japão. Ou seja, ele foi comparado com um piloto fortíssimo, né, Gustavo? Sim, com certeza, né? Até mesmo pegando o próprio Heidfeld, ele não teve companheiros, digamos assim, fáceis, né, de lidar, né? E a gente sabe que na equipe, aliás, numa categoria como a Fórmula 1, o teu maior adversário é o companheiro de equipe, porque tem que mostrar resultado em cima do mesmo carro que tu tá andando, né? E com certeza isso faz toda a diferença. Certeza. E Jarbão, Giancarlo Fisichella era meio, digamos assim, um cara competente naquela época ainda, ou já estava descendo a ladeira, cara? O Fisichella teve pouquíssimos anos depois de 2004 na Fórmula 1, né? Ele já vinha numa certa decadente e tal. Se eu não me engano, a última temporada dele acho que foi 2005, não me lembro por qual equipe. E aí depois ele partiu para GT, protótipos, né? Isso aí, ele seguiu carreira nos. Perdão, Gustavo, ele seguiu carreira nos protótipos, né? Ou seja, já tinha pegado um baita de um cara veterano aí, né, para ser o companheiro de equipe dele. Mas, digamos assim, né, a Sauber ainda teria muito a dar com o Felipe Massa. E no ano de 2005, o Felipe Massa continua na equipe e é o ano que o credenciou a ir para a Ferrari, cara. Né, ele fez 11 pontos no campeonato, terminou em 13º, ou seja, não tinha conseguido romper a barreira dos 10 primeiros colocados ainda, mas com um carro que se sabe que era limitado, ainda com motor rebatizado Ferrari, o Petronas V10, ele foi 7º no Bahrein, 4º no Canadá, 8º na Alemanha e 6º na China. Não foram tão bons resultados quanto 2004, mas continuou ali na mesma balada, né, cara? E esse ano foi que ele foi companheiro do Villeneuve, não foi, cara? Exatamente. E ele bateu o Villeneuve na maioria das etapas, né? E tudo isso vai ajudando, vai dando forma à carreira dele, né? Vai acrescentando, né, esses desafios aí que ele consegue superar e vai cada vez mais credenciando ele para conseguir aí um lugar melhor para competir. A tão sonhada vaga na equipe de Maranello. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. E Jarbão, fala uma coisa pra mim, cara. Eu gosto de jogar pro Jarbão quando é pra dar um comentário mais ácido. O Villeneuve era um cara pra se levar em conta ainda em 2005, bicho? Só pela boca. Só por isso. Porque em termos de pilotagem já tinha acabado fazia tempo, viu? Né? Então a gente não pode apontar o Villeneuve como uma boa referência assim pro Massa naquele ano?
é aquilo, né? É o veterano versus um já não tão novato. Um já não tão novato com sangue nos olhos. É Então, verdade, cara. então pro Massa foi botar meia faca nos dentes e partir pro abraço. Certo. E não sei se você percebeu o Villeneuve um pouco contido naquele ano, cara. Ou assim, né? Digamos, um Villeneuve que só queria fazer o feijão com arroz para continuar na equipe, meio que não se arriscar. Não era mais assim aquele cara brigador das épocas, por exemplo, até da BAR, né, cara? Que de vez em quando ele dava uma pancada louca lá, como a Rouge lembra-se muito bem dele, do ano de, se eu não me engano, 99 ou 2000, hein? Foi 99 junto com o Zonta. Zonta. Isso. Mas aí, depois de 97 pro Villeneuve, foi uma franca decadência, né? Foi pedir uns a mais, né, pro seu Frank Williams e, migão, abraço pro gaiteiro. E aí foi ladeira abaixo. Não, pera aí, ele foi pedir uns a mais para quem? Frank Williams. Bom, ele foi campeão em 97, continuou em 98, aí de 98 para 99 ele quis mais. Por ali. Deve ter sido isso, né? E o pé na bunda vem depois do troféu na Williams, né? Isso. É assim, você ganhou. Rotineiro. Não, Você ganhou, tira fotos com patrocinadores, muito bom, foto ali, abaixa do lado do Frank Williams na cadeira de roda, tudo muito legal. De repente a perninha do velho mexe, cara, vai no meio da bunda do cara. O escorpião pica, eu não sei o que acontece, cara. Tchau. Assim foi Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alan Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve um ano após o título. Mas o Villeneuve foi o único que foi um ano após o título, né? Imagina, ia ser um caso inédito, um cara ser bicampeão na Williams, meu. Hein? Quando o cara cruza a linha de chegada, os bichinhos começam a picar pra fora do bolso já, né? Bom, mas é chegada a hora de ir para Escuderia Ferrari, né? E Felipe Massa, na época aí do V8, né, de 2006, vai ser companheiro de nada mais, nada menos que um sujeito conhecido pela alcunha de Ishumi, Michael Schumacher. Olha só que companheiro de equipe. E eu pensava, né, meu, será que o Massa vai para cima do Schumacher? Será que... Porque a gente tinha essa expectativa, mas sabia que o cara reinava na equipe. O Alonso já vinha de um título em 2005, queria o bicampeonato. O Schumacher já estava aquele papo de aposentar, que a imprensa, né, ficava falando tanto, e a mulher dele queria que ele aposentasse. Mas o Felipe Massa estreia então e se torna meio que, digamos assim, um aluno do Schumacher. Se torna assim um pupilo do Schumacher, eu diria. Irmão mais novo. Um irmão mais novo, né? Mais simpático. Né? Porque o outro lá, pelo amor de Deus, hein, cara, dá bom dia pra cavalo, hein? Ô inferno, cara, aquele cara lá. Mas ele faz um ano como piloto de equipe grande, só que conduzindo o Schumacher ao título. Ele terminou o ano em terceiro lugar, com 80 pontos, e marcou resultados assim no pódio, pontuou em várias etapas, mas de destaque foi o primeiro pódio dele pela Ferrari na carreira, foi terceiro no GP da Europa, que era a quinta etapa daquele ano. Depois ele ficou fora do pódio por 4 etapas seguidas e foi ser segundo nos Estados Unidos. Aí foi terceiro na França, aí conseguiu um segundo na Alemanha, gostou do negócio de subir ao pódio, 3 seguidos, e aí veio a tão sonhada primeira vitória na Turquia. Jarbas Camargo, o que você estava fazendo quando o Felipe Massa ganhou aquela corrida? E qual o sentimento que ficou de o Brasil tem agora mais um piloto vencedor? Eu não me lembro de estar assistindo, mas eu acredito que eu vi sim. E Felipe Massa andando na Ferrari. A Ferrari já era aquela bomba, era bam bam bam. Felipe Massa vencendo, Schumacher falando em aposentar. Acho que vai ser coisa boa daí, hein? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, verdade, cara. E, Gustavo, o Felipe Massa dominava a arte de andar na Turquia como ninguém, não, cara? Ele falou já várias e várias vezes aí que o preferido dele era a Turquia, né? O circuito de Istambul, que o nosso tio B aí resolveu dar um vai cavalo pra eles, né? Mas era muito bonito ver mesmo, ele tinha o domínio ali naquela pista, ele se saía muito bem, sempre se saiu muito bem, né? Não, e ele ganhou 3 corridas consecutivas, 2006, 2007 e 2008. Mas, depois de um segundo lugar no Japão, chegamos ao Grande Prêmio do Brasil de 2006.
o Felipe Massa com um macacão especial, estilizado com as cores e o padrão, né, das formas da bandeira brasileira, que a Ferrari naquele ano tinha dado essa colher de chá para os pilotos terem um macacão especial em uma determinada etapa, e o Schumacher escolheu correr com um que as pessoas confundiram, né? Falaram que imitava a bandeira da Alemanha. Não, imitava o capacete do Schumacher, o macacão. Era o desenho do capacete ali, né? Com algumas manchas de amarelo. Não saía muito bem para a bandeira da Alemanha. E ele correu em Mônaco com esse macacão aí. E se eu não me engano foi um ano da vergonha, né? Que ele bloqueou ali a pista para o Alonso, né? Não marcar a volta mais rápida. E que vergonha, Schumacher. Macacão bonito e tudo, hein? Aí depois no Brasil ele correu com aquele macacão verde e amarelo, né? Algo inédito assim no piloto da Ferrari, macacão verde. E ele ganha a corrida, cara. Depois de Ayrton Senna em 1993. 13 anos depois, um brasileiro vencia no Autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, para delírio da torcida, para uma loucura que foi aquela corrida e que eu tenho muitas boas lembranças. Aí vem Felipe Massa, é só acelerar. Venha lá, Felipe, na ponta dos dedos. Arquibancada, todo mundo de pé. É o Brasil para ganhar com Felipe Massa. Você merece, Felipe. Felipe, lá vem ele. Capricha, vibrando dentro do carro. Já largou o volante. Lá vem ele, Felipe Massa do Brasil! Acredito que você, Gustavo, tanto com você, Jarbão, né, devem ter se inteirado dessa prova na época e realmente parecia que o cara ia ser campeão, não? Nossa, que GP que foi aquele GP Brasil de 2006, hein? Eu lembro muito bem do macacão verde e amarelo. Massa dominou a corrida inteira com sobras, né? E a hora que cruzou a linha, nossa, ganhou a corrida, aquilo foi fora de série. Eu me lembro muito bem que isso quando eu estava lá no Sul ainda, eu tinha a Racing edição especial com a vitória do Felipe Massa. E tem uma curiosidade, reza a lenda que ele passou um final de semana inteiro com a cueca da sorte. Imagina como é que chegou aquela cueca no fim da corrida. Jesus amado! Não, Não, cara, ô Jarbão, você fez eu perder o rebolado agora, a cueca da sorte, meu irmão. Isso. Reza a lenda essa história. Imagina um Mosquedo. Nossa. Não, para, deixa essa cueca pra lá. Vamos falar então do campeonato de 2007, que é bem melhor pra gente, né? 2007, então, é um campeonato que, de repente, acenava para o Brasil com possibilidade de títulos, né? Porque o Michael Schumacher tinha se aposentado e tinha declarado que o Felipe Massa, com certeza, seria um substituto para ele ali na Ferrari. E, notadamente, eu não diria que a Ferrari tinha dado um status de primeiro piloto para o Felipe, mas o Felipe teria mais igualdade de condições para disputar com o Kimi Raikkonen. Era meio que uma incógnita ainda, saber até onde o cometa gelado iria e saber até onde iria o Felipe Massa. Só que aí começa a temporada, o Kimi vence na Austrália e o Felipe Massa acaba apenas em 6º lugar. Aí já joga meio que uma ducha de água fria, né, cara? Aí depois da etapa seguinte foi na Malásia e na próxima que foi no Bahrein, o Kimi foi 3º nas duas e o Felipe Massa foi 5º, né, na Malásia e 1º no Bahrein, meio que ia equalizar as coisas. Aí ele ganha na Espanha novamente, tá? E o Kimi, né, acaba abandonando a prova. Então isso mostrava que o campeonato poderia ficar pau a pau entre eles. Mas no decorrer do ano, a dinâmica final acabou dando vantagem ao Kimi Raikkonen, que acabou terminando campeão naquela polêmica decisão Interlagos, né, que as McLarens, né, que estava na época com o Alonso e o Hamilton estreante, brigavam pelo título de uma forma selvagem e até, né, um pouco, como que eu poderia dizer, injusta fora das pistas, com manipulação às vezes de um resultado ou de outro, por parte de alguém que sabotava, né, a equipe de mecânicos. Ficou claro isso num treino, acho que foi na Hungria, que um mecânico do Alonso parecia que sabotava a hora do Hamilton sair para a pista. Então estava dando contornos, né, incríveis e que acabou afastando o espanhol por um bom tempo da McLaren. Mas o Kimi venceu naquele ano 6 etapas e o Felipe Massa também teve importantes vitórias, mas não foi tão assim forte quanto o Kimi. Ele acabou vencendo no Bahrein, na Espanha, depois ele foi 3º em Mônaco, Estados Unidos 3º, foi desclassificado no Canadá, 2º na França, 2º na Europa, 1º na Turquia, para variar, 2º na Bélgica
e terceiro na China, aí ele foi segundo no Grande Prêmio do Brasil, né, Gustavo? E esse segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil foi emblemático, por quê? Porque ele estava muito melhor que os postulantes ao título e o Kimi Raikkonen. E ele partia para a vitória. E claramente, na hora que o Kimi Raikkonen volta dos pits, o Massa, vendo que a situação e a equipe Ferrari poderia proporcionar o título para o finlandês, o Massa segurou ali e não atacou mais o Kimi, permitindo que ele voltasse à sua frente, né, cara? E o Kimi se tornou campeão mundial em 2007, né, cara? Nesse caso aí, na verdade, ele demonstrou muita maturidade, né? Porque afinal de contas já era o final do campeonato, tinha uma condição favorável para a equipe, né? E ele pensou na equipe e fez o que deveria ser feito realmente, né? Porque vamos combinar, além toda a questão desportiva, uma equipe de Fórmula 1 é uma empresa, né? A gente tem que ter um pouquinho essa visão também. E não adianta 100% das ocasiões a gente pensar com o coração, com emoção, né? E ele encarou isso de forma natural, né? Apesar de ser um Grande Prêmio do Brasil que para ele significava demais, né? A vitória no Grande Prêmio do Brasil, com todo mundo ovacionando, etc. Ele agiu como um piloto de equipe realmente deve agir, né? Então, Jarbão, em 2008 começa o terceiro campeonato do Felipe Massa pela Ferrari, e mais uma vez com o Kimi, agora atual campeão, e meio que ficava, assim, estipulado, aparentemente, que o Felipe Massa ficaria naquela toada de segundo piloto, aquela coisa toda. Mas o Kimi não é muito um cara para liderar a equipe. Ele corre quando ele quer, se o carro é do jeito que ele quer, ele vai, se não quer, ele tá pouco se lixando. E eles começaram naquele negócio, né, de se revezar na vitória, uma hora era um, outra hora era outro, um pódio, aquela coisa toda. E por fim o Felipe Massa foi ganhando a prioridade dentro da equipe. Jarbão, ali você acreditou que o Felipe Massa poderia ser o campeão mundial de 2008, cara? Acreditei sim, porque como você próprio já colocou, o Kimi é o cara que se a coisa não tá boa, ele xinga no rádio mesmo e não tá nem aí, você vai passar na TV o que ele falou, né? E ele já era um campeão mundial, graças à maturidade do Felipe Massa, que percebeu que realmente ele poderia ter ganhado o Interlagos 2007 de novo. Só que não adianta nada. Isso faria bem para o próprio ego e prejudicaria inteiramente um time completo. Então, não, beleza. Isso deu mais pontos para o Felipe dentro da Ferrari. Com certeza. E 2008 foi o ano. Foi o melhor ano dele, disparado. E ele foi competitivo, mas aí, claro, aconteceram os problemas da equipe. Ainda antes daquela mangueira na Malásia, não, em Singapura, teve a única quebra de motor da temporada foi o motor do Felipe. Então, teve todos esses fatores pesando, certo? Mas foi um ano assim, ó, em termos de pilotagem, sensacional. Foi sensacional, foi incrível e aquilo só me fez acreditar ainda mais no Felipe. Isso daí, Jarbão. E você vê que em 2008, então, o Kimi Raikkonen ele ganha 2 das 4 primeiras etapas. Ele ganhou na Malásia e na Espanha. Depois ele só marcou pódio, ele não voltou mais a vencer. Enquanto o Felipe Massa venceu naquele ano um domínio muito superior ao que o Kimi teve sobre ele em 2007. O Massa, então, ganha 6 etapas, sendo que após a quarta etapa o Massa ganhou 5 e o Kimi não ganhou nenhuma. Só que o Massa teve alguns problemas pontuais, algumas provas atrapalhadas, como na Grã-Bretanha, né, que ele foi o 13º, na Hungria abandonou, em Singapura os problemas todos que teve, do Nelson Gates, da mangueira do carro, que acabou presa lá no pit stop, e ele ia vencer aquela corrida, foi 13º, e aí acabou que chegamos para a decisão no Brasil, né, cara? E o Felipe Massa, ele corria mais como um azarão nessa decisão. Para mim era o conjunto mais rápido, Gustavo, Ferrari e Felipe Massa, do que Lewis, McLaren e Mercedes. Com certeza, e isso se demonstrou durante o fim de semana também, né? Caiu aquela chuvarada toda também, ajudou bastante, mas a gente via que a Ferrari estava muito bem entrosada, né? Muito bem afinada, digamos assim, depois de todos aqueles percalços que tiveram durante o campeonato, né? Entretanto,
ele ficava numa posição muito difícil, né, também, que era depender de resultados do Hamilton, né? E infelizmente teve aquela situação ali na última volta, onde o Hamilton estava na posição correta, não me lembro direito qual que era a posição, e na posição favorável pro Felipe ser campeão, né? E tanto que ele cruzou a linha de chegada como campeão, né, em primeiro naquela ocasião, e na subida reta dos boxes ali o Hamilton passou o Timo Glock e botou por terra aí, né? A gente atribui um pouco a questão daquele lance da mangueira também, mas se tu for pensar também, ele fez uma primeira etapa de campeonato ali um pouco ruim ali, né? Também contribuiu para essa situação, né? Que foi a prova da Malásia, de Melbourne também, que deu problema na largada. Diga-se de passagem, Melbourne para ele, não sei, tem uma zica lá com ele, porque ele nunca conseguiu resultados positivos, né, em Melbourne. Só no início lá pela Sauber que ele foi sexto, né, uma vez, se não me engano. Pois é, na Ferrari ele tinha... Não, nem na Sauber, cara, me enganei. E aí teve aquele lance lá na Malásia, que pessoalmente eu fiquei muito pé da vida com ele, né, que ele teve uma rodada assim, num ponto ali naquela sequência de curvas para a direita, agora não me lembro direito o nome da sequência, e isso contribuiu também para esse final de temporada aí ser tão apertado e acabar favorecendo o Hamilton, né? Tá certo. O Jarbão queria fazer um adendo? Então, né, o Dani, o Hamilton, se o Massa vencesse a corrida, o Hamilton tinha que ser sexto, no máximo, para ele ser campeão. E o Kimi Raikkonen já teve um final de semana ruim, já em conta da chuva, e a situação era exatamente essa na última volta, né, que começou a chover, e a Toyota, né, que era onde o Glock estava pilotando em Interlagos, eles acreditaram que poderiam ir até o final com pneu liso, pneu de pista seca, enquanto Massa e Hamilton partiram dos de chuva, porque eles tinham algo para perder, né? E o Massa cruzou a linha, venceu a corrida e, por enquanto, era o campeão, até chegar ali a subida do Café, onde o Hamilton efetuou a ultrapassagem em cima do Timo Glock, terminando a corrida em quinto colocado, campeão do mundo. Infelizmente, a alegria brasileira de um título durou apenas 30 segundos, mas eu me lembro muito bem o que eu fazia naquele dia e nunca dei tanto murro no sofá na vida como eu dei naquele dia. Quem não tem uma história com isso, né, cara? O Eric Von Draxler, lá do Bandeirada, mandou o controle remoto na parede da casa dele e tem até hoje o buraco na parede que abriu. Você imagina o coitado do controle como deve se lembrar disso. E ainda tá vivo, né, Gustavo? E eu que morava no Japão, né, naqueles apartamentos japoneses, lá no quinto andar, e a hora que o Massa tava cruzando para ser campeão, só aparecia um maluco no quarto de madrugada, né, no horário japonês lá. E, putz, cara, e aí acontece aquilo lá do Vettel. Até o narrador japonês meio que se entristeceu, sabe? Tava aquele clima de Massa mania, né? E, cara, eu dei tanto murro no chão do apartamento a hora que o Massa perdeu, que o vizinho de baixo subiu e me perguntou o que estava acontecendo em casa, né? Vai vendo só que foi isso, o japonês lá. E não foi nada não, cara. Eu que acabei derrubando uns copos aí, né? Sabe? O que você vai falar pro cara na hora? E era interessante que tinha assim um sentimento nostálgico ao Ayrton Senna nessa corrida aí. Inclusive no GP do Japão tava uma massa mania, cara. Né? Puta, os japoneses tudo com bandeira do Brasil, cara. Sabe aquele negócio de eu tô vendo o Brasil ser campeão de novo? Era o pai com o filho. O pai com o boné do Nacional, o filho com o boné do Felipe Massa. Eu vi muito isso. O pessoal, né, japonês se vestia de cavalo da Ferrari. Tinha essas fantasias loucas lá, né, que eles colocavam. E, pô, tudo com bandeira do Brasil, assim. Foi realmente um ano que devia ser do Felipe Massa. Eu considero o vice-campeão mais campeão de todos os tempos, não pela diferença de pontos, mas pela situação, né? Se por um lado o Timo Glock, né, acabou atrapalhando com o problema que ele teve, independente de qualquer coisa, ele tá fazendo a corrida dele, é óbvio, a gente não pode pensar assim, o Vettel deu uma puta de uma mão pro Brasil, né, cara? Se lançando sobre o Hamilton ali no final, com a Toro Rosso, frente a uma McLaren,
Galvão Bueno deslocado na transmissão. Vai, Vettel, vai, Vettel, vai, Vettel! Você lembram disso? E partiu lá, o Felipe cruzou a linha, campeão mundial. Isso que eu acho importante. Ele era o campeão mundial no momento que ele cruzou a linha. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. Foi por pouco. A sorte que o Kimi teve no ano anterior faltou pro Felipe, né, em 2008. Eu acho que nem, digamos assim, roteirista de Hollywood poderia prever que aquilo seria dessa forma. Mas antes, deixa eu só fazer uma invejinha para vocês aí, né? Porque teve uma corrida que entrou para a história. O Grande Prêmio do Japão de 2007. Choveu muito, um dilúvio lá na pista de Fuji. E este que vos fala estava na arquibancada. Cara, eu vi um carro vermelho e um carro branco pensando que os dois eram Gilles Villeneuve. Que impressionante foi aquela disputa, sabe? O autódromo sem fôlego. O narrador do autódromo indo à loucura, como as TVs mundiais. O show que o Felipe Massa proporcionou ali, fazia muitos anos que a Fórmula 1 não via. E naquela forma, daquele jeito, eu não vi nem Senna e Prost fazer. Estou errado, Gustavo? Foi eletrizante, né, Dani? E eu imagino como o japonês lá não deve ter berrado naquele microfone lá, né? Não era aquele da transmissão da Fuji, né? Side by side, side by side, side by side. Mas era um japonês tão animado quanto, viu, cara? Meio que toda hora o cara gritava, né? Vai bater! Né? Tipo, dá uma batida aí! Claro, em japonês, né? Mas foi impressionante, cara. E, Gerbão, você viu essa disputa aí? Você ficou animado? O que você falou? A Fórmula 1 tem jeito quando você viu isso? Naqueles anos eu nunca, até aqueles anos eu nunca deixei de acreditar na Fórmula 1. Foi muito depois disso que eu ainda acreditava e muito. E realmente, que disputa linda, galera. Parafraseando Galvão Bueno, os caras estavam disputando posição até no estacionamento. E foi lindo de ver. E é isso que a Fórmula 1 precisa. E muito. Uns bons toques, alguma coisa pra gente tirar o boné e dizer: eu tava lá e eu vi. Não, é isso daí, né, cara? E para 2009, então já seria o 4º ano do Massa na Ferrari, uma parceria que estava muito boa, seria agora a F60, né, o carro da equipe, mais uma vez Kimi e Felipe, 3º ano seguido da parceria, mas o carro da Ferrari não era lá aquelas coisas. A F60 não estava andando, né, e o Felipe Massa e o Kimi Raikkonen, ambos com dificuldade de fazer um bom resultado. Para você ter uma ideia, né, por exemplo, nas 6 primeiras etapas, o Kimi Raikkonen conseguiu um 3º em Mônaco. O Felipe Massa, naquele ano, foi conseguir um pódio apenas na Alemanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ª etapa. Né? Mas o Massa vinha numa regularidade naquele momento um pouco melhor que o Kimi. E ele estava à frente do Kimi no Campeonato Mundial. Meio que o Massa estava liderando a Ferrari pelo 2º ano consecutivo. Até que veio a porcaria da prova na Hungria. E um dos maiores azares, assim, não gosto dessa palavra, mas foi que eu já vi na Fórmula 1. A mola que se desprendeu da Brau, do Rubens Barrichello, não sei como desprendeu uma mola de um Fórmula 1, eu não tenho registro disso dessa forma anterior. Pegou bem no capacete, na altura da viseira, provocou um afundamento na parte de cima do crânio ali, né, no supercílio, e acabou quase matando o Felipe Massa. Gustavo, o que você lembra disso, cara? Como foi essa época, que ele ficou inclusive um tempo no hospital militar lá da Hungria? Essa daí eu lembro bem porque eu estava vendo o treino, né, quando aconteceu isso. Só para fazer um adendozinho aí, digamos assim, esse início de temporada perdida da Ferrari foi um concomitante com a entrada do KERS, né, que eles resolveram implementar o KERS muito próximo também do início da temporada, e aí eu acho que o pessoal se perdeu um pouco também, né, além das mudanças que fizeram no carro, etc. Essa época aí eu tenho bem clara na cabeça, né, porque estava transcorrendo o treino normalmente, e ele recém tinha saído para iniciar a volta rápida e tal, e eles nem estavam mostrando o Felipe Massa. E aí, do nada, de cara, primeira coisa que eu vi quando eles cortaram pro acidente, né, que o carro estava espetado nos pneus, é que escutava o barulho da aceleração no motor,
E eu olhei aquilo ali e eu disse, tem alguma coisa errada aí, né? Porque bateu, o carro não fica acelerando, né? Em circunstância nenhuma, eu nunca tinha visto isso. E aí quando começaram a recapitular e aí passaram a primeira vez, não deu pra ver, assim, é uma coisa que tu não tá esperando, né? Voar uma mola assim na cabeça do piloto. Então, na primeira vez eu não percebi. Aí quando eles voltaram e deram a câmera lenta, que deu pra ver bem, assim, que é o que tinha acontecido, né? E naquele momento ali a coisa mudou de figura ali, eu fiquei preocupado pra caramba, né? Porque uma peça daquela, por mais que ela seja confeccionada em materiais leves, ou mais leves possíveis, é uma peça pesada, né? E naquela velocidade que ele vinha num ponto de alta velocidade do circuito, né? Naquelas, né? Hungria, mas um ponto de mais alta velocidade no circuito, né? Preocupou bastante. Aí teve todo aquele envolvimento. Eu sinceramente achei que ele não voltaria a correr, né? Porque é uma lesão grave, é uma coisa que deve fazer tu te perguntar será que realmente eu tenho que continuar aqui, me expor a esse tipo de risco, etc, né? Mas ele se recuperou, eu acredito que extremamente rápido, né? A recuperação dele, né? Dada as consequências do acidente, e ele conseguiu voltar apto para correr ainda no mesmo ano, né? É isso daí. E Gerbão, aquele momento lá, cara, você temeu o pior pelo Felipe Massa? Então, né, Dani, assim como o Gustavo mencionou, realmente, num primeiro momento, no replay, aquilo causou uma estranheza. A maneira de que ele saiu na pista, a maneira que ele bateu, né, a aceleração do carro. Aí depois, quando passaram em câmera lenta, que você vê aquele borrão, assim, alguma peça relativamente grande atingindo pouco acima da viseira do capacete, você pensa, meu Deus do céu, aquilo foi como um tiro na cabeça, né? E aí depois acabou todo aquele tempo, aquela recuperação, né, que até o Luca Badoer veio substituir o Felipe Massa. O cara mandou tão mal que virou Luca, how bad you are, né? Luca, quão ruim você é. Não, e pegando um gancho, Jarbão, depois veio ainda o Fisichella, né? Depois das etapas Exatamente. do ruim do Air, né? Veio o Fisichella. Pra você ter uma ideia como esse carro era difícil de guiar, e o Fisichella tava vindo bem na Force India, hein? Se eu não me. Ó, o Fisichella tinha sido segundo na Bélgica, a etapa anterior dele pegar a Ferrari. Aí ele foi nono na Itália, 13º em Singapura, 12º no Japão, 10º no Brasil, 16º em Abu Dhabi. Pra você ter uma ideia, o Felipe Massa com esse mesmo carro, antes da Moller, foi terceiro na Alemanha, quarto na Grã-Bretanha, sexto na Turquia, quarto em Mônaco, sexto na Espanha. Então é um carro difícil de guiar mesmo, tá? E o Fisichella acabou manchando aí, e depois dessa ele nunca mais foi visto numa pista de Fórmula 1. Né? Mas aí também eu acho que conta um pouco por ele ser italiano, né? Ele deve ter vestido um colete de cimento, né? Não, é complicado, não, mas aí isso daí fica de fora. Realmente o carro era difícil de guiar e o Massa mostrava que era um piloto experiente, assim como o Kimi. E o Massa terminou esse campeonato então em 11º com 22 pontos, né? Não participou das 6 últimas etapas, depois eu confirmar que isso foi esse número. E o Kimi marcou 48, acabou em sexto e conseguiu uma vitória pontual na Bélgica, tá? A mesma que o Fisichella foi segundo. E aí então começamos no ano de 2010 e o Felipe Massa seria companheiro do Fernando Alonso. Você imagina, você está vindo de uma situação tão difícil como aquele acidente e vai ter só o espanhol como companheiro de equipe. E no começo do campeonato, né, até que o Massa estava se saindo relativamente bem, foi segundo no Bahrein e terceiro na Malásia, né, perdão, Malásia não, Austrália. Na Malásia ele foi sétimo, foi o único bom resultado dele na Austrália, né? Daí então o Massa começou a diminuir, digamos assim, a sua constância, né, em resultados bons, começou a amargar aí um sétimo na Malásia, nono na China, sexto na Espanha, foi o quarto em Mônaco, a Turquia foi sétimo, aí teve corridas ridículas, como 15º no Canadá, 11º na Europa, outro 15º no Reino Unido, até que chegou a maldita corrida da Alemanha, em que o Alonso, com chance de ser campeão, a Ferrari soltou aquela ordem, né, ainda faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas para o final do campeonato. Qual era a ordem, Gustavo? Alonso is faster than you.
Bom, era Fernando, né? Fernando. Era Alonso, sei Fernando. lá mal o que era. Ô, Gerbão, você achou justo isso daí? Você acha que tem que valer pela equipe? Ou tinha que ter tido um pouco mais de sensibilidade, que fazia um ano do acidente dele? Seria bom pra ele, pra moral dele? Isso foi literalmente um chute naquele lugar, né? E mostrou muito bem as facetas, né, do Dom Choronço, que desde, desde aquele tempo já vinha, né, porque eu sou el capitão, né? E eu vou comandar isso aqui e nós vamos nos a vencer e não veio nada, sócio. Não, e Dom Choronço, cara, eu não sei se foi na Malásia ou na China, logo no início do campeonato, que o Massa estava entrando no box, o Dom Choronço resolveu entrar junto, ele se joga na frente do Felipe Massa na hora de contornar aquela curva extremamente, né? Essas curvas de boxe assim são bem estreitas. E o Massa breca tudo para não bater. Cara, se eu sou o Felipe Massa, eu deixava bater. Se eu olho no retrovisor, o cara vendo igual um porra louca, eu falo que bata. Ou eu fico aqui como segundo piloto, sabe, limpando a bunda desse cara, ou eu queimo ele aqui, porque a preferência é minha. Eu posso dizer que eu não vi. Eu tô num lugar que não tem ultrapassagem, sabe? E ele resolveu passar o Massa ali, não tinha ainda a faixa, né, de limitação de velocidade naquele momento, era mais para frente. E o Alonso veio que nem um louco, um maluco. E naquele momento o Alonso se impôs sobre o Massa. O Massa teve que ir para o box atrás do Alonso, voltar atrás, e ali eu vi que o espanhol deu o golpe de misericórdia, sabe? Ali eu vi que o espanhol não mede mesmo, não é leal, né? E aí, infelizmente, tá certo que ele venceria o Massa depois, não tô dizendo isso, mas ali faltou lealdade. Se eu sou o Massa, eu deixava bater, cara. Gustavo? De pleno acordo também. E eu digo, só fazendo um adendo na questão da Alemanha, aquilo ali foi, eu acho que foi até baixo da equipe, que tanto diz apoiar ele, dar suporte, não sei mais o que. Fizeram aquela cagada lá na, na, na parte da mangueira lá, né? Que contribuiu também para tirar o título dele. E na hora que ele está começando a recuperar o ritmo de prova dele, ou digamos, o ímpeto que ele tinha antes do acidente, né? Deram a rasteira nele e ainda teve essa questão aí, que com certeza a equipe não deve ter falado nada demais aí pro Alonso, né? Porque se fosse uma equipe rival já ia dar uma complicação enorme, né? Nossa, ia dar um chabu. E o Alonso simplesmente conseguiu calar a boca de todo mundo, né? E impor a vontade dele dentro da equipe. Aí também tem uma questão que a gente tem que falar que para mim pesa bastante. Quem é o empresário do Alonso? Quem recorda? Quem recorda? Flavinho. Dom Crochê. Lembram dele ou não? Sim. Como é que ele. Então, isso, acho que isso de alguma forma ajudou ele a querer ser o segundo Schumacher dentro. Ajudou ele, Alonso, né? A ser o segundo Schumacher dentro da Ferrari. Mas. Entretanto que ele estava afastado por causa do Singapura Gate, né? É isso. Né? Mas, claro. Velha raposa, né? Exatamente. Né? Então, foi por isso que tudo bem, Alonso foi campeão em 2005, né, em cima do Schumi, mas antes disso aí, né, ainda no tempo da McLaren, foi que acabou perdendo moral, assim, o que eu estava enxergando do Alonso. Mas com certeza, nessa ocasião aí eu teria jogado o carro para cima, descido e jogado o capacete ainda. E apontado nos dedos, viu? Bom, e nesse ano ainda, então, o Felipe Massa conseguiu um pódio na Itália, terceiro, e na Coreia, né, aquela pista da Coreia do Sul, Sonsa, né, que foi um terceiro lugar também, terminou em sexto com 144 pontos, mas foi a maior pontuação do Felipe Massa em toda a história da carreira dele. Olha que ironia. Quando ele teve um ano ruim, ele foi sexto, 144 pontos, mas também começou aí nesse ano, né, já de um tempinho para cá, mas esse ano principalmente, a dar pontos para os 5 mil primeiros colocados na corrida, né? Então ficou um pouquinho mais fácil acumular pontos. Já em 2011, né? Lembrando só o seguinte, hein? Chegou lá na última etapa, lá no Emirados Árabes,
Petrov mostrou para Alonso, quando não tem ordem de equipe, como é que não se passa. Não vai passar! Perdeu o título pro Petrov, não foi pro Vettel. Toma, choronço! Bom, Nunca mais esqueceu o camarada. Até hoje, pra mim... Opa, peraí. Até hoje, pra mim, o Petrov era para ter começado em 2011 com aquela mensagem aqui, ó. Aqui jaz o tri do Alonso. Não. Aqui. Eu sou a favor de mudar o nome do autódromo lá para Autódromo Vitali Petrov. Nossa senhora, fica todo pesadinho. Toma, Alonso! Mas, pá, Não, e detalhe, né? Ele ficou brabo e não tinha nem pra quem reclamar, né, dessa vez. Isso que ele tentou, né? Ele tentou falar mal do Petrov e tal, mas não deu certo. Viu? A regra é o seguinte, você passou? Não. Que pena, o Petrov tinha um carro da largura da pista. Bom, aí 2011 então, né, mais um campeonato fraco, não mexe nem a gente ficar falando muita coisa aqui dele, apesar de o Massa embicou uma quantidade de quinto, sexto absurda nesse ano. Só pra uma ideia, ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes quinto e 1, 2, 3, 4, 5 vezes sexto colocado, cara. 6 vezes quinto e 5 vezes sexto. Aí ele ficou em sexto no campeonato com 118 pontos. E esse ano aí foi o ano que o Hamilton pegava ele no meio do caminho, né? Nossa, o que eles se engalfinhavam, cara. O que eles, em 2012 também continuou tendo umas treta deles, né? E aí em 2012, então, o Felipe Massa parte para mais um ano na Ferrari, num clima meio desacreditado, começa muito mal, 15º para lá, 13º para cá, 16º. Cara, ele foi indo, mas assim, a primeira metade da temporada ridícula, né? E o Alonso ficou no título. Até que ele conseguiu um pódio no Japão, lembrando que a temporada anterior não tinha conseguido nenhum pódio, aí ele foi segundo no Japão, e aí depois ainda conseguiu um terceiro no Brasil, naquela corrida que o Vettel foi campeão. E o Piquet que entrevistou o Massa no pódio, né? E eu lembro que perguntaram pro Piquet, Jarbão, no final da corrida, escuta, você ficou emocionado com o Massa? Ele, não, um terceiro lugar não. Essa sinceridade do Piquet faz falta hoje. Em 2013 foi o último ano do Felipe Massa pela Ferrari. Ele conseguiu apenas um pódio nesse ano, né? Foi terceiro na Espanha. A Ferrari também não estava assim com um carro, né? Que, sabe, pudesse disputar alguma coisa. Foi mais um ano do domínio do Vettel aí. E o Felipe, né? No ano anterior tinha sido sétimo com 122. Nesse ano foi oitavo com 112 pontos. E no Brasil disse adeus à Ferrari. Correu com capacete vermelho, especial. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. E, Gustavo, teve uma festa de despedida muito bonita lá na Itália para ele, né? Coisa que eu acho que a Ferrari não tinha feito similar para ninguém. Talvez só Michael Schumacher. Uma das grandes vantagens do Felipe é que ele conseguiu construir uma relação muito positiva com a Ferrari, né? Tanto nessa parte, na parte política, quanto na relação mesmo pessoal entre os membros da equipe, né, com os mecânicos, etc. Favoreceu, de certa parte, favoreceu muito também a chegada do Alonso, porque o Alonso é um poço de simpatia, né? E ele teve uma digamos assim, um bota fora tão bem feito, né, quanto o do Schumacher, por exemplo, né? Não, verdade. E tanto que hoje ele ainda é muito bem quisto pela Ferrari, né? Eu acredito sinceramente que ele vai seguir alguma relação com alguma outra categoria com a Ferrari, né? em outra categoria, né? Não, e você vê o seguinte, né, cara? Os resultados dele, não, em 2010 era o primeiro ano ainda, depois do choque, né, do problema que ele teve, do acidente, não eram tão ruins quanto foi 2011, 2012 e 2013. Foram eram resultados medíocres. Aí eu vou fazer, né, uma defender o diabo aqui, fazer um advogado do diabo e dizer que a Ferrari meio que teve paciência até com o cara. Ela não precisava ficar com o piloto, enquanto um disputava a vitória, o outro para entrar na zona de pontos, né? Eu acho que sim, 2011 e 2012 teve muita paciência na Ferrari. Pra você ter uma ideia, o Felipe Massa ficou, ó, de 2010 na Coreia, a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
35 corridas sem subir ao pódio, Jarbão. Teve ou não teve paciência de Maranello nesse quesito aí? Com certeza, né? Porque é típico, né, do povo italiano ter tudo como família. E foi dentro da Ferrari onde aconteceu assim o momento mais difícil dele, né? Que ele estava no apogeu até o dito acidente e tal. Então a Ferrari acolheu ele não só pelo acontecido, mas pela reputação dele dentro da equipe. Tudo que ele construiu desde 2003 até então pesou bastante, entende? Tanto até que conseguiram suportar o Alonso numa boa, sabe? Então então é esse espírito de família que deu paciência. Com certeza, tanto o Felipe quanto a Ferrari desanimaram bastante nesse meio tempo. E nada que um tapa no ombro, uma conversa, não, vem cá, vamos conversar e vamos de novo. Né? Até que chegou a hora de tomar novos rumos na carreira. Ele saiu do box aplaudido, né, em Interlagos para alinhar para a corrida. Deram um motor do carro para ele. Né? Ô Jarbão, deixa eu só te cortar e falar uma coisa importante aqui, ó. Nos primeiros 4 anos de Ferrari, o Felipe teve 11 vitórias, né? E os pódios todos aí. 11 vitórias em todos esses pódios. 2010, 11, 12, 13, eu fiz uma conta rápida aqui, foram 74 corridas e apenas 8 pódios. Aí me digam que ele não foi mais o mesmo depois da mola e eu tô errado? Ah, pelo amor de Deus, né? Com certeza, Dani. Imagina, aquilo foi a quase 300 por hora, você toma uma paulada no capacete. Não, Jarbão, em 3 anos de Ferrari ele conseguiu 11 vitórias. 3 primeiros anos. Depois teve 2009, que o carro estava ruim, ele teve um pódio na Alemanha só. Aí vem a fase depois da mola. Depois da mola, 74 corridas e 8 pódios. Se alguém me falar que o Felipe Massa continuou o mesmo depois da mola, eu vou te chamar de burro imbecil. Não, com certeza não. Né? E também, outro dia, nessa etapa de pouco no mesmo aí, que o Castro Neves tomou uma pneusada no capacete, eu já fiquei assustado. Imagina o Massa que tomou aquela mola reto no capacete. Então, não, verdade, com certeza afeta. Sim. E aí, então, ele sai da Ferrari e chega uma nova fase com a Williams. Ele ficou, então, né, os 3 próximos anos, esse aqui, inclusive, 2014, 15, 16, na Williams, com um novo pacote de patrocinadores, vendidos abaixo de preço, né, porque a escuderia não estava conseguindo um budget, né, que pagasse todas as suas contas, mas que atraiu outros patrocinadores, ela conseguiu se equilibrar, né. E aí, então, ele estreia com o FW36 na Austrália, e faz um campeonato relativamente bom, né? Já tomou uma pancada lá logo na abertura, né, do japonês lá, o Kobayashi, né? Que veio lá com o carrinho verde lá, cara. Como chamava aquele carrinho verde? Antiga Lotus, Gustavo? Caterham. A Caterham. Mas pegou... Antiga Lotus assim, viu, gente? Ela quis chamar Lotus durante um tempo, né? Em 2009. Não é antiga, né? Mas pegou com tudo ele, já deu azar, e depois tem uma corrida mal, outra não sei o quê... Porém, o Felipe Massa conseguiu um pódio na Itália e um pódio no Brasil, né? E aí, então, meio que renovou as esperanças para o ano seguinte. Terminou em 7º com 134 pontos. E engraçado, para 2015, a expectativa foi alta, né, bicho? Já começou marcando pole, essa coisa toda. Mas, Jarbão, como você viu o começo dele aí na Williams? Então, a Williams também estava trazendo os motores Mercedes, que contribuíram bastante, né, graças ao Toto Wolff, e também o seu Valtteri Bottas, acho que trouxe alguma cota de patrocínio também, um carro bem nascido, e um piloto experiente, e outro com a faca nos dentes. E realmente, a Williams andou muito bem. Né? Vide aqueles anos que eles se arrastaram com o motor Toyota, com o motor Cosworth, com o motor não sei o quê. Então, realmente foram... A Williams vinha de anos difíceis, e em 2015 eles acertaram muito bem a mão do carro, né? E ajudou bastante. E, enfim, isso trouxe também pontos e principalmente trouxe um dinheirinho pro bolso do Frank Williams, que já não tava lá essas coisas, né? Nossa, tinha escorpião comendo escorpião no bolso dele, pra você ter uma ideia. A coisa tava feia. E Gustavo, você vê que em 2015, então, né, era um ano de maior esperança, ele estava se classificando melhor, ele chegou a rivalizar com o Bottas na tabela do campeonato,
que é um piloto mais jovem, mais agressivo até, né, nesse momento. Ele conseguiu um terceiro lugar, né, na Áustria, e depois ele foi terceiro na Itália também nesse ano, e melhorou uma posição no campeonato. Foi sexto, mas diminuiu a quantidade de pontos, 121, né? E esse ano aqui a gente esperava um pouco mais dele, né, cara? Então, a gente esperava realmente um pouquinho melhor dele, né? Um pouquinho do Felipe, né? O Bottas estava recém começando, né? No início da carreira dele na Fórmula 1. E de fato a gente sabe que o Bottas é um piloto excepcional, né? Mas a experiência do Felipe com certeza conta muito mais. Só que ele continua, digamos assim, que ele deu uma esfriada, né? E não conseguiu ter resultados melhores que o do Bottas. O Bottas andou em quarto no Bahrein, por exemplo, e ele foi décimo, né? Na Espanha foi quarto também o Bottas e o Felipe ficou em sexto. Até conseguiu o pódio. Aliás, os dois conseguiram o pódio, na verdade, nos 2 terceiros lugares nessa temporada. Mas, enfim, deixou um pouquinho a desejar ali. E a gente esperava que o segundo ano dele de Williams fosse algo para marcar uma retomada da própria equipe, né, ao topo do campeonato, ou enfim, fazer frente à Ferrari, talvez, e não aconteceu, né? Não, verdade, né, cara? E você vê então que para 2016, até que a Williams começou na mesma balada de 2015. Só que depois do Canadá, depois de Mônaco, vai, ele marcou um ponto em décimo, ele estava marcando ponto em todas. Ó, ele foi quinto na Áustria, perdão, na Austrália, oitavo no Bahrein, sexto na China, quinto na Rússia, oitavo na Espanha e décimo em Mônaco. Aí, meu amigo, desandou. Aí ele foi essas 6 corridas seguintes em sequência marcando pontos. Aí foi uma sequência de 7 corridas aí quase sem marcar nada, vai. No Canadá ele acabou saindo da prova, no Campeonato da Europa ele foi o 10º, marcou um ponto, depois na Áustria foi 20º, no Reino Unido 11º, na Hungria 18º, e na Alemanha acabou abandonando e não se classificando até esse 10º aí na Bélgica. E vamos ver agora, falta Itália, Singapura, Malásia, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Emirados Árabes. Vamos ver se ele marca algum resultado melhor. Mas, Jarbão, você acredita que essa queda de rendimento, que mantém ele agora em 10º no campeonato com 39 pontos, é culpa muito da Williams também, cara? Pode ser, Dani. Assim como a Williams, ano passado, pelo jeito foi a equipe que mais desenvolveu o carro, esse ano os outros já chegaram junto, entende? Então, porque eu não acredito que um projeto que deu certo no ano passado tenha dado tão errado nesse ano. Então, eu acredito que houve uma evolução maior das equipes em relação ao Williams. E com certeza a Williams vai correr atrás disso. Agora, esse GP da Itália vai favorecer muito potência de motor, e a gente sabe que o motor Mercedes tem potência e muita. Então, vamos rezar aí para chegar entre os 5 primeiros. Quem sabe beliscar um pódio? Dá para acreditar, né? Não, certamente, né, cara? Mas é isso, gente. A gente vai, né, terminando o programa por aqui, né? Essa homenagem que foi esse programa aqui, o segundo temático que a gente faz nessa nova era do Fórmula Full. Mas eu gostaria de pedir para o Gustavo, depois o Jarbão, deixar aí um diagnóstico do que foi a carreira do Massa aí para o Brasil, para vocês mesmos, e de que forma você acha que ele tem que tocar aqui para frente, o que vocês esperam dele, e um agradecimento também ao piloto, né, que bem ou mal, como alguns às vezes só servem, né, só criticam, e não vão ver também pelo que o cara passa, né, mas fica aí a última mensagem de vocês para o Felipe, então. Bom, o Felipe, né, desde a entrada dele na Sauber, todas as etapas dele de aprendizagem, ele se demonstrou um piloto extremamente competente, rápido e relativamente agressivo, né? Tirando essa segunda parte, digamos assim, se for dividir em 2 partes, né, antes e depois do acidente, tirando essa segunda parte e depois do acidente, que ele ficou um pouco mais cauteloso, né? Mas de todo do geral assim da carreira dele, ele foi um piloto brilhante, né? E tem sido, né, um piloto brilhante aí, aguerrido, né? Proporcionando disputas memoráveis aí, como essa aí de Fuji aí que tu citou aí, né? E a gente tem com certeza muito a agradecer a ele
por representar, né, o Brasil, né, por representar a gente que gosta do automobilismo. E essa quantidade, mesmo ele tem uma quantidade razoável aí de vitórias, né, e não precisa ter um título para tu reconhecer um piloto, a qualidade de um piloto, né, até porque as situações adversas são várias, né, na Fórmula 1 e em qualquer corrida em automobilismo, né. E eu vejo ele hoje, né, depois que ele parar, eu vejo ele muito bem colocado numa equipe da WEC, por exemplo, assim como aconteceu com o Vettel, com o Weber, ou com o brasileiro que está correndo na Audi, Lucas de Graça. De Graça, isso. Vamos ajudar o Gustavo, meu irmão. Vamos ajudar o Gustavo. É que eu tô com um problema com aquele tal de alemão, não sei se vocês conhecem. Alzheimer. Isso, esse aí mesmo. Que equipe ele corre? Então, eu vejo com certeza ele muito bem posicionado numa equipe dessas aí, até porque ele é um cara muito bem conceituado pela comunicação interna que ele tem com a equipe, e isso é muito bem visto, com certeza, por essas equipes de excelência que a gente tem aí na WEC, ou até mesmo no ITM, né? E lá, se ele for, vai encontrar velhos companheiros como o Timo Glock, por exemplo. E eu vejo que para ele a carreira dele terminou na Fórmula 1, mas ainda tem muito chão pela frente. É isso daí. Jarbão? Então, né, falar do Felipe Massa é falar de uma carreira memorável, certo? Para mim, um dos grandes pilotos sem título, mas tudo bem, isso não quer dizer nada. Se a gente olhar não só o que ele fez na pista, mas também fora dela, Felipe Massa fez muito melhor. Tentou fazer muito, mas graças a esse dirigente que a gente tem aqui, né, ele fez bastante coisa pelo automobilismo nacional, com a Fórmula Futuro, com o Troféu Linha, que muitas e muitas etapas, né, o nosso querido Edgar narrou, né? Então a gente não pode deixar isso passar, né? Eu tenho muito que agradecer ao Felipe Massa pelas alegrias que ele me deu, pelas disputas lindas com o Kubica em Fuji, com aquela disputa com o seu Alonso também. Acho que já foi em 2007 que ele estava o Alonso estava na McLaren lá, que chegou a encostar, aí o Alonso foi lá, mostrou para a câmera, olha aqui, isso aqui não se faz. Ali já era motivo para sentar a mão naquele espanhol sem vergonha. Tá? Olha, muito bem lembrado, a gente passou batidão, cara. Teve aquela vez que ele tacou o espanhol pra grama lá em Barcelona, cara, né? E a gente falou muito ali da prova em 2010, se não me engano na China ou na Malásia, que o Alonso não chega pra ele, mas antes da mola, quem dava chega pra lá era o senhor Massa, viu? Fique bem registrado nesse final aqui, ó. Quase que a gente deixa passar, grande Gerbão! Não só essa também, como agora em 2015 em Silverstone. E aí, cadê o rádio para dizer Fernando is faster than you? Fui pro box, acabou meu pneu, né, de McLaren. Sei. Né? Então, né? Ali mostrou quem é quem. Então, a gente não pode também deixar passar em branco, né? O que o Felipe Massa tentou fazer pelo automobilismo nacional, infelizmente por causa dessa vergonhice que a gente tem aqui, acabou não indo para frente, o que é lamentável. E quero ver ele arriscar uns Endurance aí, uns WEC, mas o mundo é grande, viu? Não quero saber dele na estoque ano que vem, sem desmerecer a categoria, tem muito chão para rodar. Aí sim, fechar com chave de ouro, uma estoquinha em casa, que é para aproveitar o Filipinho e já dar uns empurrão nele no kart, né? É isso daí. Eu espero que ele dê uma olhada na Fórmula Indy. Eu acho que o Felipe Massa, de repente, num oval, sabe, consegue render um pouquinho mais, viu, Jarbão? O que você acha? Opa! Felipe Massa, Indy 500 2018. Melhor, 2017. Já tá longe desse trauma aí da mola, vamos voltar a acelerar, confia no Taco, que você sempre foi um puta piloto, é assim que a gente acha, né? E desculpa, gente, tome uma mola daquela na cabeça e volte a tentar fazer qualquer coisa que você já fazia antes. Se você for o mesmo, nossa, bato palmas eternamente para você, mas certamente não o será. Ninguém sai daquela sem nenhuma, digamos assim, sequela, né? Algum problema ele passou a ter depois daquilo, certamente, né? Outros pilotos tiveram acidentes mais leves, né, tecnicamente falando,
como o Mika Häkkinen, disseram que nunca mais foram os mesmos. E apesar que o Mika foi bicampeão depois daquilo, mas ele disse que muita coisa nele, no corpo dele mudou. O Piquet mesmo, depois da Tamburello 87, falou que perdeu a noção de profundidade e escondeu isso da imprensa mundial. Né? Que se o pessoal, até dos médicos dele, ele escondeu. Se soubesse... Inclusive da equipe. Sim, iam usar isso contra ele, é óbvio. Tá? Então, eu vou dar então o meu adeus aqui para vocês e pro Massa, né? Cara, obrigado mesmo, cara, de coração. Você é daqui da nossa região, aqui pertinho da minha querida Bauru. E, pô, quando eu ia lá torcer, eu tava como se eu estivesse torcendo para um vizinho meu. Né? Quantas vezes não tive na arquibancada acompanhando você, no Brasil e no Japão. Conversei com você no EC em 2014, você deixou a gente tirar aquela foto bacana. Obrigado pela atenção aí, cara. E segue a vida. Tem mais vida fora da Fórmula 1 e você tem lenha para queimar ainda, como diria o mestre Edgar. Gustavo, teu abraço final. Valeu aí, pessoal, por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pro próximo programa aí, outra surpresa. Espero que vocês gostem. E tchau. E se não gostar, vai ter que ouvir do mesmo jeito. Bom, Jarbol? Então, quero agradecer ao Dani, quero agradecer ao Gustavo, né, e principalmente agradecer a você que nos ouve, que nos apoia, né. Aqui, nós sentamos aqui, tivemos uma conversa maravilhosa a respeito do Felipe Massa, essa carreira brilhante. Muito obrigado, Felipe, por tudo que você fez e por tudo que você ainda vai fazer, né. Eu vou estar aqui para ver, se Deus quiser, e Ele há de querer. E, Felipe, se for para Indianápolis, cara, se escapar de traseira, não corrige. Deixa bater, mas não corrige. Só isso. Só isso que eu tenho para dizer. É isso aí, conselho de quem entende, Jarbas Camargo. Bom, gente. Só que não. Só que não. Tem uma ideia do negócio. Só tá a 8.000 quilômetros de distância. É só o beabá, né, Jarbas? É. Cartilha da macaca Mimi, cara, que eu me alfabetizei com essa daí. Vai ter um par de pessoas aí meio nostálgico. Oh, eu também, foi com essa cartilha. Caminho suave também, né? Bom, gente, obrigado aí pela audiência, pelo apoio nessa nova fase do Fórmula Full. Fiquem com Deus e tchau!